Bem-vindos de volta aqui ao segundo bloco do podcast da 2A Consultoria, soluções na área de saúde. Hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Heleno Moreira, que é urologista, professor, especialista em cirurgia robótica. Doutor Heleno, você estava dando no bloco anterior aqui uma aula de altíssima qualidade para a gente. Obrigado. Aqui falando de várias frentes aqui na urologia e na parte cirúrgica. Agora eu queria te perguntar aqui, vamos falar um pouco mais de próstata, que é um assunto bem em voga no meio masculino. Pode falar para a gente assim, quais são os fatores de risco que estão envolvidos aqui com relação ao câncer de próstata? É bom falar sobre isso, é uma coisa que ainda suscita muita dúvida, embora existam campanhas massivas aí tentando trazer o paciente para avaliação. O câncer da próstata é o câncer não cutâneo mais comum no homem, no Brasil e no mundo. A sua incidência aumenta muito a partir dos 50 a 55 anos. E hoje não existem estratégias de profilaxia, não tem uma estratégia para prevenção do câncer da próstata. Eu acho importante falar isso porque o paciente vai todo ano no consultório e aí quando detecta o câncer da próstata fala, mas doutor, eu vim aqui todo ano e agora apareceu isso. É porque a avaliação anual ela não tem caráter preventivo, ela tem um caráter de rastreio. A intenção é fazer um diagnóstico precoce. Então, se você vem todo ano, bom, porque se apareceu somente agora, quer dizer que é uma coisa nova. E é nesse momento que a gente quer fazer o diagnóstico, quando a condição é nova, para a gente poder oferecer um tratamento curativo. Então, não é incomum o paciente chegar lá no consultório com uns 40 anos de idade, porque a esposa falou, não, está com 40, tem que ir, vai no urologista. Aí ele chega no urologista, eu vim aqui fazer a avaliação. A avaliação é feita, o rastreamento, o screening, de fato é feito, mas não é a partir dos 40 anos, é a partir dos 50 anos para a população geral. Então, todo homem a partir dos 50 anos, o ideal é que mesmo sem sintomas, vá ao seu urologista para fazer uma avaliação, tentando fazer o diagnóstico precoce, é o rastreio do câncer da próstata. Isso para a população geral. Para aqueles indivíduos que têm algum familiar, algum parente de primeiro grau, pai, tio, irmão, que tenha tido câncer da próstata antes dos 60 anos, ele tem um risco aumentado em relação à população geral. Se tem um parente de primeiro grau, o risco é 2 vezes maior que a população geral. Se tem 2 parentes de primeiro grau, é 5 vezes aumentado em relação à população geral. Então, esse paciente tem que procurar um médico antes. E antes é a partir dos 45 anos. Então, população geral, 50 anos, o indivíduo que tem história familiar relevante é a partir dos 45. E fator de risco para câncer de próstata, quais seriam? Obesidade, tabagismo, sedentarismo, história familiar. Seriam os principais fatores de risco. Fator protetor não tem, você vai ouvir falar em licopeno, que é a substância que dá cor vermelha às frutas, por exemplo, tomate, que é rico em licopeno. É muito difundido, mas não tem evidência suficiente para dar um caráter preventivo. Assim, eu costumo dizer que se bem não fizer, mal não faz. Então, quem se sente bem consumindo pode continuar. Mas não há uma recomendação precisa para esse fim. Excelente. Vamos então pegar, já que a gente está falando de fatores de risco, vamos fazer uma conexão então com o câncer de rim. É bom também. O câncer de rim ele é um câncer que, como eu falei, o da próstata aparece a partir dos 50, 55 anos. O câncer de rim é mais na 7ª, 8ª década, 60 anos em diante é o mais comum. E os fatores de risco são obesidade, tabagismo, hipertensão, história familiar também pode ser, e trabalhadores de indústria química, que tem exposição química, como substâncias químicas em geral, não todas, mas tem tricloretileno, que seria uma exposição de risco importante. Como eu falei, é mais comum no homem, 2 vezes mais comum no homem do que na mulher. Não é tão frequente quanto o câncer da próstata, é mais raro, mas ele é mais importante porque o diagnóstico precoce é mais essencial, porque a gente consegue oferecer tratamentos mais eficazes. Excelente, doutor. Vamos falar um pouquinho desse rastreamento aí do câncer de rim. Quando que isso deve acontecer? O câncer de rim não tem estratégia de rastreamento, é mais para o da próstata mesmo. O de rim acaba sendo, já se estudou se rastreio com imagem seria custo efetivo e não ficou comprovado. Então não tem evidência científica hoje para suportar o rastreio. Mas o diagnóstico é comum porque os exames de imagem estão cada vez mais comuns, como ultrassom, tomografia.
Então não há necessidade de fazer um rastreio do câncer de rim. Mas está atento, né? Se tiver qualquer dúvida, surgir qualquer sangramento na urina, dor, procurar o médico. Excelente. Vamos falar um pouquinho agora de mercado, de conhecimento inovador. Eu acompanho o doutor e vi que o doutor gosta de estar sempre se atualizando, está sempre participando de congressos nacionais, internacionais. Recentemente teve um congresso internacional em Paris. Isso. Quais foram os principais temas que eles abordaram lá? Eles abordaram esses temas que a gente falou aqui, câncer de rim. Câncer de rim tem muita novidade em tratamento para doença avançada, né, que não existia, como eu falei no início. Antes a gente tinha rádio e químio que não resolvia, aí era interleucina no começo, interferon. Hoje tem muito tratamento voltado para imunológicos, né, imuno-oncológicos, melhor dizendo. Então o backbone, o cerne, o grosso do tratamento é baseado nisso, na imunoterapia, nos inibidores de fator de crescimento endotelial, inibidores da tireoidinocinase. São drogas que têm sido usadas com muito sucesso hoje em dia no tratamento do câncer de rim avançado. Mas, infelizmente, a maioria dos pacientes ainda sucumbe a essa doença, né? Essas drogas aí conseguiram aumentar a sobrevida específica à doença, dobrar, triplicar, mas ainda não conseguiu resolver o problema. Interessantíssimo. Né? Falando ainda de mercado, recentemente o Conselho Federal de Medicina ele fez uma renovação de uma regulamentação dele relacionada a marketing médico. O marketing médico com o Conselho Federal, antes dessa regulamentação, ele era bem tradicional, bem pontual e não dava algumas liberdades que alguns médicos gostariam de ter. E agora isso mudou um pouquinho. Então, deu um pouco mais de flexibilidade para o marketing, para propaganda médica. O que o doutor acha sobre isso? Isso é interessante, porque a recomendação, a regulamentação tem que acompanhar o tempo, né? Porque hoje é um tempo em que as pessoas, de fato, usam as mídias sociais para se promover, para promover seu trabalho, o que é legítimo. Eu acho que só tem que ser feito com responsabilidade, né? As pessoas não estavam assim se excedendo, então a regulamentação é boa para isso, para normatizar e para deixar as coisas dentro de um padrão ético, de um padrão aceitável. Eu particularmente sou a favor de divulgar o seu trabalho, é interessante, mas sempre com muito critério, com muita ética. Tem que ter cuidado quando você vai escolher um profissional baseado na mídia social. Eu acho que se você fizer isso exclusivamente baseado na mídia social, não acho que seja o adequado, né? Cada um faz o que quer, mas eu, pessoalmente, não acho que seja o adequado. Acredito que você deva ter uma recomendação de alguém que você confia, se tiver um familiar médico, melhor ainda para recomendar, e você usa a rede para checar, para ver o que o colega está fazendo, porque ali pode ter muita coisa que é promocional e que não é fato, né? Às vezes fica parecendo grandioso e excelente, mas não é aquilo de fato. Então você usa alguém de confiança para te recomendar e vai na rede social dar uma conferida. Não usar exclusivamente a rede social para se decidir por um profissional. É isso que eu recomendo. Eu acho excelente, mas também a internet como um todo também ajuda a mostrar quem são os médicos que estão se capacitando, quem são aqueles médicos que têm excelência em cirurgia, excelência em tratamento, e principalmente quando os pacientes mesmo acabam falando desses médicos, né? É isso. É uma oportunidade da gente mostrar nosso trabalho, né? No geral, nossas áreas de interesse, como é que a gente se atualiza, o que é que a gente tem feito. Essa é a vantagem. Né? Sempre com muita ética, né? Que o doutor colocou muito bem, e muita qualidade. Porque evitar estar expondo o paciente, que hoje que as pessoas faziam, né? Fazendo dancinha de TikTok com um órgão que tirou, é uma coisa até grotesca, bizarra, né? Realmente. Eu acho que isso nem precisaria de normatização se todos tivessem bom senso, né? Mas verdade. Bom senso é aquela coisa que todos acham que são dotados de bom senso. Né? Verdade. E cada um tem o seu, né? Também tem isso. Bem, doutor Heleno, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso podcast.
mas eu queria trazer um tema aqui que fica muito em alta no mercado nacional e internacional, que é a parte da inteligência artificial e conectar um pouco disso com a robótica. A gente estava conversando aqui um pouco tempo antes, falando do 5G, da robótica à distância e também um pouco da entrada ou não da inteligência artificial na urologia nesse momento. Qual é a sua visão? Isso é interessante. A inteligência artificial está chegando com força. Na nossa área da urologia, ainda nem tanto, mas você vê áreas como patologia, radiologia. A inteligência artificial está fazendo diagnóstico sob supervisão nessas áreas, né? Então, é uma coisa que eu acho que chegou, vai chegar. E assim, a gente tem que saber usar. Né? É uma ferramenta. Nessas áreas que eu citei, por exemplo, aumenta a capacidade do especialista de fazer diagnóstico, porque a máquina vai olhar imagens e vai ser treinada para dar o diagnóstico e o colega vai supervisionar. Então, acho que é esse que é o papel principal, né? Porque se você deixar, ele vai querer fazer o trabalho médico, não é esse o propósito. É para ajudar, para multiplicar a nossa capacidade de trabalho. Então, nesse ponto é bem-vindo. Com relação à cirurgia robótica, é importante a gente falar disso, porque a cirurgia robótica, o robô não faz nada sozinho, ele é 100% manipulado pelo cirurgião. Então, o robô não opera sozinho. Não adianta fazer cirurgia robótica, isso é até interessante, quando você for escolher um cirurgião para te operar, escolher um cirurgião experiente, porque não basta ele estar com a plataforma robótica se ele estiver em curva de aprendizagem, porque vai te oferecer um resultado pior. Então é bom pegar alguém que já está bem treinado, já está bem habituado, porque é uma máquina, como eu falei. Então não adianta você dar uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir, não vai fazer nada. Tem que procurar alguém que saiba, que tem experiência comprovada, que tenha bom resultado. E isso aí você vai ter o melhor resultado, que é um bom profissional na melhor aparelhagem. É o piloto da Ferrari, né? É isso aí. É o piloto da Ferrari. E falando de cirurgia à distância, esse ano foram realizadas algumas cirurgias robóticas, né? A plataforma robótica permite isso, porque o cirurgião controla o robô e, na verdade, a gente não está dentro do campo cirúrgico, a gente está ali a uns 2 metros do robô e controlando o robô. Então, fizeram alguns experimentos agora na China, nos Estados Unidos, com cirurgias a 4 mil, 5 mil quilômetros de distância. Acho que isso é uma coisa que vai chegar também. Agora, como vai ser usado, não dá para dizer, porque, embora o profissional possa estar à distância, vai ter que ter alguém ali perto que possa performar a cirurgia no caso de pane ou qualquer problema. Mas já é uma vantagem você poder levar um cirurgião a uma área remota e ele poder operar à distância, talvez onde não tivesse a melhor assistência, né? Enfim, eu acho que a gente tem que aguardar isso nos próximos capítulos, acho que é promissor, a gente fica encantado, querendo ver como vai ser e preocupado também, né? Como vai ser como vai ser o nosso papel nessa história. Isso acho que vai depender da internet 5G, no nosso meio isso ainda vai demorar, né? Pra você ter uma ideia, a primeira robótica foi realizada no mundo em 2000, 2001. No Brasil, acho que foi em 2012. Então a gente tem um delay aqui e isso ainda demora para chegar aqui. Não sei se vai ser uma realidade para nosso tempo. É verdade. Doutor Eliano, a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas antes da gente ir para os minutos finais, eu já tinha combinado com o doutor, a gente sempre deixa aqui o momento final para você mandar uma mensagem, fazer um agradecimento, ficar à vontade de mandar recado para paciente, dar bronca, você pode ficar à vontade. Não, o recado que eu quero dar é com relação à próstata. Novembro está chegando, é uma época que a gente lembra mais da próstata, né? É o Novembro Azul. Então é para todo homem que está na faixa etária em torno dos 50 anos, ou menos se tiver história familiar, não deixar de visitar seu médico anualmente para fazer o rastreio do câncer da próstata. A gente fica com medo, mas é melhor a gente descobrir antes e poder tratar e ficar até curado, do que ir empurrando com a barriga por causa do medo, por causa da vergonha, e se deparar com uma situação mais difícil e incontrolável depois num prazo mais longo, porque esperou demais, com medo ou com vergonha. Pode ir ao urologista, o urologista não morde, né? O urologista vai te ajudar, não só nessa parte de oncologia, em outras partes também, e vai ser bom, tá?
Obrigado pelo espaço, obrigado pela atenção, pela audiência. Que isso aqui, a gente que tem o prazer de te receber. Eu fico muito grato e muito honrado de escutar suas palavras finais como médico, direcionando a sua mensagem para o paciente. O quão nobre é você já aqui, continua pensando no seu paciente, na saúde do seu paciente, na qualidade de vida do seu paciente. Eu tenho certeza que o paciente que está ali do outro lado, que escutou essa mensagem sua, ele se sente acolhido, ele sente que um urologista realmente pode ajudá-lo, independente da faixa etária que ele seja, independente do problema que ele tenha, que ele esteja passando. Ele precisa desse profissional acolhedor que vai tratar ele, que vai cuidar dele. O Dr. Heleno é um excelente profissional, professor. Mais uma vez, muito obrigado por você dedicar o seu tempo, trazer a sua energia, o seu conhecimento para estar com a gente aqui hoje. Quero fazer aqui um agradecimento especial, porque o Dr. Heleno é cliente da 2A Consultoria. Eu me lembro quando a gente foi lá no seu consultório e você falou, poxa, eu quero fazer um site, eu quero entender um pouco mais do digital, eu quero levar o meu conhecimento, a minha qualidade para os meus pacientes. Eu quero que meus pacientes me vejam lá também, porque os meus colegas me recomendam, né? Eu me lembro muito de você falando isso, meus colegas me recomendam, eu quero que meus pacientes me vejam lá, eles vejam que eu estou estudando, que eu estou me atualizando e que eu sou um profissional de excelente qualidade. Então, te agradecer. Eu é que agradeço a parceria. Eu fico muito feliz de ser cliente de vocês. A relação é ótima, o trabalho de vocês é muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente só tem a agradecer. Vou aproveitar aqui, já que a gente está ao vivo, fazer um agradecimento também para a Patrícia, que está ali, que é a nossa parceira, a esposa do doutor Heleno. Ela acompanha o projeto do Dr. Heleno conosco de perto, está sempre ali ao lado dele. Então, Paty, beijo para você, tá? Tô registrando. Para as meninas lá do consultório também, vou mandar um beijo para elas, que eu tenho certeza que elas vão querer assistir o Dr. Heleno aqui no nosso podcast. Então, obrigado, tá, Paty? Manda um beijo para as meninas. Mais uma vez, obrigado, Dr. Heleno. É um prazer, foi uma honra ter você conosco aqui no nosso podcast. Obrigado. Grande abraço. Então, 2A Consultoria, soluções na área da saúde. Até o próximo podcast.